Olá a todos e todas, esse é mais um episódio do GeoTalk, o nosso podcast de geografia. Eu sou João Vitor Sanches, aluno do programa de pós-graduação em Geografia, e comigo a Eduarda Moreno, aluna do programa de graduação em Geografia. Olá, tudo bem? Olá, João, tudo bem? Ótimo. Então, hoje a gente vai discutir um tema que estava muito em alta por esses dias aí na internet, seja através de memes, seja através de uma discussão que foi colocada, e que pode abrir margem para a gente poder discutir, inclusive, questões relativas ao uso e à distribuição e à localização da internet no Brasil, que é o termo cringe. Né? Você aí que usa as redes sociais, né, sobretudo na semana passada, deve ter em algum momento da sua navegação pelo mundo das redes, ter se deparado com essa palavrinha cringe e deve ter se perguntado que raios significa cringe. Acho que todo mundo passou por essa indagação, né? E cringe é uma palavra, né, que traduzindo do inglês para o português significa vergonhoso, seria o cafona, o ultrapassado, e foi usado para se referir até então às pessoas que não se enquadravam a esse novo, digamos assim, modelo de comportamento da internet que é ditado pela geração Z. E isso é interessante porque pode parecer mais um modismo da internet, que daqui a algumas semanas vai passar, né, Duda? Mas tem uma importância muito grande porque discute questões geracionais. Né? A internet é um campo que acho que é um dos recursos, um dos únicos meios com a capacidade de unir diferentes gerações num mesmo espaço, né? Que no caso é o espaço virtual. Então você vê na internet a presença de millennials, você vê na internet a presença da geração Z, você vê na internet a presença dos boomers. Então você vê todas essas três gerações de uma certa forma ou de outra, tentando dialogar no mesmo espaço. E isso traz uma série de conflitos, isso traz uma série de dúvidas, isso traz uma série de inadequações e acaba trazendo também alguns tipos de problemas, alguns ruídos de comunicação, né, Duda? Exatamente. E uma das coisas mais interessantes são as características que denominam uma pessoa ser cringe ou não pelos adolescentes atuais, né? Que seria tomar café da manhã é cringe. Por quê? Essa nova geração acorda meio-dia, 2 horas da tarde, então eles não tomam café da manhã. Então quem toma café da manhã é ultrapassado. Uma outra coisa também que me chamou muito a atenção é o fato de, ai, boleto é cringe. Gente, como assim, né? A nova geração não paga boletos. Então, assim, quem paga boleto é uma pessoa muito feliz porque conseguiu um dinheiro para poder pagar o seu tão sonhado boleto. Então, assim, quem não paga boleto é cringe. Na verdade, quem paga, né, no caso, quem fala boleto. Tomar litrão é cringe. Mas o que, João? Que é cringe? Gostar de Friends é cringe. Gostar de Harry Potter é cringe. Gente, um penteado eu achei muito interessante. Usar cabelo de lado é cringe. A moda agora é no meio, super desconstruído. Sendo que, assim, o cabelo no meio já vem de outras e outras gerações. E agora que essa geração atual descobriu que usar cabelo no meio é super moderno, estiloso, e quem usa cabelo partido de lado é ultrapassado, velho, enfim. E aí a gente percebe, né, como que os adolescentes da pós-modernidade são os adolescentes completamente diferentes do que eu fui, por exemplo. As relações, a forma como que as pessoas se relacionam pela internet, que é muito mais presente na vida da geração atual e de todos nós, né, devido à pandemia, que o nosso único contato passou a ser exclusivamente pela internet, salvo algumas exceções de pessoas que tiveram que sair para trabalhar, enfim, as flexibilizações que aconteceram, os encontros com os familiares, depois de flexibilizar as medidas de prevenção à Covid, a internet virou palco para tudo. E os memes, as discussões, as questões e os conflitos geracionais
foram muito protagonizados pela internet por meio dela, né. Então eu acho, assim, muito interessante a forma como que isso se espacializou de um jeito como que mobilizou todas as pessoas desta rede, né, João? Bom, sem dúvida alguma. E é interessante também porque alguns hábitos, né, que algumas pessoas têm na internet, eles vão estar diretamente ligados à geração na qual elas pertencem, né? É super interessante também que o consumo de determinados aplicativos ou de determinadas plataformas da internet também vai estar diretamente ligado à geração em que aquelas pessoas pertencem, né? Foi lançado um estudo, né, eu não me lembro exatamente o ano, mas ele é bem recente, que fazia uma espécie de um raio-x do uso das redes sociais e de aplicativos diversos na internet, né? E eles faziam justamente essa segmentação por geração. E ficou claro, né, isso é muito interessante, que essa geração Z, né, essa galerinha mais jovem, adolescentes, fazem uso do YouTube de uma forma muito grande. Né? E aí uma coisa realmente um tanto quanto meio paradoxal, porque o YouTube é um serviço, uma plataforma relativamente antiga, que surgiu no ano de 2004, mas que mesmo assim, passados quase 20 anos da sua formação, quase, ainda tem um apelo muito grande a essa geração mais jovem. E isso está diretamente ligado, né, a essa renovação que o YouTube teve, né, com plataformas, com canais, até então voltados para essa juventude, né? Seja essa popularização da figura dos youtubers, ou seja, essa popularização da criação desses canais de produção de conteúdo. Então, isso é bem interessante. Essa pesquisa também alertava que o Facebook cada vez mais era uma rede social dos boomers, né? Então, as pessoas com 40, 50, 60 anos de idade haviam usado de forma bastante massificada até então o Facebook, e isso havia inclusive promovido uma espécie de migração dos millennials e da geração Z do Facebook para outras redes sociais como o Instagram e o Twitter. Twitter esse também que cada vez mais é abandonado por essa geração Z e invadido pelos millennials, né? Isso é interessantíssimo. E só para contextualizar essa questão geracional, né, os millennials eles são todos aqueles nascidos até o ano de 1996. Os boomers são todos aquela geração que deve ter entre 50 e 60 anos, e a geração Z é a partir de 97. Então, a forma como a internet faz parte da vida dessas gerações está muito ligada ao próprio desenvolvimento da internet ao longo da história e da sua popularização. Né? Os boomers viveram um período em que a internet era algo muito limitado a círculos de poder, a organizações governamentais, a instituições militares. Então, daí uma certa limitação e um certo mau uso, digamos assim, dessa internet por essa geração. Né, aqueles comentários, manda beijo para a tia, né, aquele kkkk, né, começar uma conversa no meio dos comentários de uma foto, né, isso mostra, nesse caso, que são pessoas que começam a se integrar digitalmente, mas de uma forma muito negativa, de uma forma ainda muito atrasada, né? Os millennials, eles nasceram justamente no período de transição, especificamente no caso do Brasil, em que essa popularização da internet ela se consolida a partir de meados da década de 90, né? O advento da internet, o advento do telefone celular. Então, eles passam por esse momento de transição. Então, eles têm um uso, inclusive, cada dia um aprendizado no uso da internet para a geração dos milênios, e falo isso por causa própria. E já a geração Z, muito pelo contrário, eles já nasceram incrustados com essa coisa da internet. É uma loucura, né? Hoje é muito comum bebês, crianças já estar lá com a cara no meio da tela, fazendo uso, enfim, dos diversos serviços, aplicativos que existem. Então, a forma como a internet ela foi se desenvolvendo ao longo da história e, consequentemente, foi se popularizando ao longo da história, diz muito sobre a forma como esse conteúdo é utilizado e como
pessoas se comportam nas redes sociais. E isso é interessante porque começa a surgir uma espécie de um código de ética e conduta de como se portar nas redes sociais, né? Então, algumas fotos podem ser postadas e outras fotos não podem ser postadas. A velha história, por exemplo, foto de comida é cringe, é ultrapassado, é cafona, né? Você precisa ter um perfil que não pode ter muitas selfies no Instagram, porque vai mostrar que você é uma pessoa narcisista. Então, começa a se construir uma série de regras, né? Regras, obviamente, informais, né? Para você ter uma conduta positiva na internet. Isso é interessantíssimo e isso mostra como essa internet ela foi moldada, quanto o uso dessa internet, a popularização dessa mesma internet foi moldada ao longo dessas diferentes gerações. E uma coisa interessante também, né, dentro das etiquetas da internet, foi o sumiço, acho que essa é a palavra, o sumiço da nova geração no Facebook. E aí hoje eu estava até vendo um artigo que fala sobre isso, né? O Facebook, potencial sociotécnico e educacional, espaço de subjetivação, sociabilidade e diferença, ou seja, o idoso no Facebook como um espaço de sociabilidade e encontro geracional, ou seja, pessoas de 60, 65, 50 anos, que fazem o Facebook, encontram seus outros amigos e ali eles têm a sua própria regra, a sua própria etiqueta, a sua forma de se comunicar com o outro, que simplesmente deixou as pessoas mais novas super abaladas com isso e simplesmente sumiram do Facebook. Eu não sei o de vocês, mas o meu Facebook está às moscas. Só serve para ir lá catar meme que são gerados pelo Twitter e aí que as grandes páginas do Facebook tiram print, compartilham lá e só fica assim, nesse looping, né? E é muito interessante a forma como que cada rede criou o seu próprio padrão etário. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Eu, enquanto pessoa que estudo muito a geografia da população, pensar nessa divisão de rede social por faixa etária, assim, essa demografia etária da internet, porque é muito assustador quando a gente para pensar e analisar a presença das pessoas por idade em cada rede social e qual é o impacto disso na atualidade, né? O Twitter, a gente observa que é uma rede social muito rápida, onde as coisas acontecem, você quer saber do que está acontecendo, o que todo mundo está falando, você vai lá e acompanha os acontecimentos, os comentários em tempo real. O Instagram, em contrapartida, já é uma rede mais fotográfica, onde você compartilha suas viagens. O TBT, né, que é o dia, na verdade é quinta-feira, que é o dia de você recordar os seus momentos legais, o dia da saudade, ali você compartilha. Mas, de certa forma, o Instagram é uma rede social mais arrumadinha. Você não vai aparecer de qualquer jeito no Instagram, jamais. Assim, postar uma foto bagunçada, ter um feed bagunçado, não dá, entendeu? E aí tem toda uma estética voltada para o Instagram, da foto, agora com a presença dos vídeos, do Reels, que é uma plataforma de vídeo muito rápido, em que qualquer vídeo ali viraliza muito rápido, né, em torno de 3, 4K, muito rápido. E o Facebook virou um espaço propriamente geracional das pessoas mais velhas, enquanto que o WhatsApp também temos uma outra questão, porque o WhatsApp virou um local em que ali se encontra de tudo, né? Tem um local de trabalho, tem um local onde você fala com os amigos e as pessoas também estão sumindo do WhatsApp. E aí eu trago aqui uma questão, não sei se o João vai concordar muito com isso, mas assim, com a pandemia, os nossos encontros passaram a ser completamente online. Conversando uma vez com uma amiga, ela falou comigo que para a gente repensar o deixar as pessoas no vácuo, assim, a falta de resposta às pessoas. Porque, de certa forma, se você não encontra, seja na faculdade, no trabalho, no barzinho, na saída na praça, você não encontra essas pessoas, a única forma de você encontrar é pela internet. Então, quando você não responde, você está gerando uma angústia no outro. E aí, por meio dessa angústia, fica aquilo, poxa, não fala mais comigo, e aí o que aconteceu? Essa normalização de não responder às pessoas se tornou algo um pouco perigoso. E aí, depois dessa conversa, depois dessa reflexão, por mais que seja um pouco chato, às vezes um pouco inconveniente, dependendo dos horários, eu tento, na medida do possível, responder às pessoas para que elas não passem também por algumas angústias que às vezes eu compartilho. O que você acha disso, João?
Não, super concordo. É questão, na verdade, concordo em parte, mas enfim. Mas isso que você disse a respeito da sociabilidade, porque nesse contexto de pandemia, né, ficou flagrantemente claro, né, que o espaço virtual se tornou fundamental para que a gente pudesse manter o convívio, né? Quando houve uma limitação do deslocamento nesse espaço, sobretudo urbano, quando houve uma espécie de privação dessa vida em sociedade, então recorreu-se ao espaço virtual e ele já adquiriu uma centralidade que já vinha numa crescente nos últimos anos. Né? Hoje a gente não pensa a nossa vida, e isso é uma coisa bizarra, sem redes sociais. Né? E as redes sociais elas adquirem uma importância não apenas no terreno das sociabilidades, mas também no terreno da produção de discursos. Né? Uma coisa que me chama muito a atenção e me deixa assim extasiado é que hoje grande parte dos chefes de Estado, independente do seu posicionamento ideológico, eles usam como principal canal de comunicação com a população as redes sociais, especificamente o Twitter, né, que permite que você faça discursos rápidos, permite que você faça discursos compactos dentro de um limite claro de 240 caracteres. Né? O exemplo do Brasil, eu acho muito nítido disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, pouquíssimas vezes, desde que assumiu a presidência, fez pronunciamentos em rádio e televisão. Todos os pronunciamentos são feitos em redes sociais. Então, isso mostra que a rede social hoje tem uma centralidade não apenas no sentido da sociabilidade, mas também numa opção de discursos políticos e também de encontros políticos, manifestações políticas. Cada vez mais a internet e as redes sociais são espaços para discutir política. Se se discute de forma positiva ou negativa, são outros 500. Mas o fato é de que todas as pessoas usam esses canais e esses meios para se posicionarem politicamente falando. Seja para organizar manifestações, seja até então para emitir suas opiniões e suas visões a respeito do atual momento político, enfim. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que, por mais que haja essa importância, né, do espaço virtual e das redes sociais, ainda é fundamental para a sociabilidade e para a vida em sociedade como um todo o espaço físico, né, o espaço material. Né? Porque o espaço virtual ele poderia funcionar como uma espécie de complemento desse espaço físico e desse espaço material. Eu vou dar um exemplo assim bem didático para vocês, que é uma pesquisa que foi realizada na UF, no momento, não me lembro o nome do pesquisador, inclusive, se ele ouvir, por favor, dê os seus devidos créditos, porque é uma pesquisa fantástica, que é sobre uma prática muito comum entre a população LGBTQIA+, que é a prática de pegação no banheirão. Né? O banheirão, para quem não sabe, é uma prática de encontros geralmente sexuais realizados em banheiros públicos, né? Dos mais variados lugares possíveis. Sei lá, na estação de metrô, na estação de trem, no shopping center, enfim. E grande parte desses encontros, que no passado eram encontros realizados ao acaso, né? Você entrava no banheiro e aí tinha uma pessoa no banheiro, existia uma troca de olhares e aí se dava a prática do intercurso sexual. Atualmente, isso se dá a partir de dois espaços. Grande parte desses encontros do banheirão são marcados em aplicativos de pegação gay e eles são consumados nesses espaços. Então, você veja que existe uma interatividade, existe uma conectividade, existe um prolongamento dos contatos do espaço virtual no espaço material. Então, é praticamente impossível haver uma supremacia do espaço virtual, porque ele depende do espaço material, concreto, onde as relações se desdobram para que eles possam existir. Essa fala da Duda eu acho interessante, porque existe hoje, típico da sociedade pós-moderna, né, uma angústia muito grande. Né? E essa angústia se dá porque grande parte das estruturas sólidas, né, a igreja, a família, o Estado, elas estão se desmoronando aos nossos olhos. Né? E juntamente com essa lógica neoliberal, nós vemos cada vez mais que nós somos responsáveis por nós mesmos em um mundo que não nos dá a possibilidade de sermos responsáveis por nós mesmos. Então, isso explica a ansiedade, isso explica a depressão, isso explica as angústias, isso explica, enfim, os diversos problemas psicossomáticos que as pessoas adquirem cada vez mais.
E uma delas é essa forma bastante negativa que nós utilizamos a internet e as redes sociais, né? Existe hoje, sobretudo entre os mais jovens, as pessoas da minha geração acho que não se importam tanto com isso, porque já estão tomadas até as tampas com problema psicossomático. Mas uma necessidade de você responder de pronto, uma necessidade de você estar disponível a todo momento, e sobretudo nesse período do home office, como a Duda deixou bem claro isso, as pessoas elas não têm mais horário de trabalho, não têm mais horário de lazer, porque tudo isso foi condensado em apenas e tão somente uma única tela. Então é necessário que haja também um trabalho, eu acho, de autoconhecimento da forma como as pessoas utilizam a internet e as redes sociais. Porque nós perdemos tempos preciosíssimos até então da nossa vida utilizando esses aplicativos, esses programas, né, estabelecendo essas relações e nos obrigamos, muitas das vezes, de forma bastante tóxica, né, a responder de forma pronta, a estar solícitos de forma pronta e não. Então, isso é importante também buscar sempre uma relação saudável e, consequentemente, adequada dessas redes sociais e da internet, que nós não sejamos escravos desses meios, muito pelo contrário, mas que nós possamos, de uma forma racional, manejar esses meios e usar eles de forma minimamente adequada. Isso é fundamental. Até porque a linha tênue entre responder às pessoas de forma imediata e encontrar o nosso próprio limite é muito tênue e a gente acaba ficando à mercê totalmente dessa realidade virtual. Bom, ainda falando sobre o meio virtual, a gente precisa pensar em como que a distribuição dessa internet no Brasil é uma distribuição completamente desigual. O Brasil é um país continental, ou seja, ele é um país muito grande e a sua distribuição da população dentro desse território é uma distribuição desigual. É, a internet, né, também não fica fora desses padrões de desigualdade que, infelizmente, são muitos dentro do nosso país, né? Desigualdade com relação à fome, educação, o acesso aos direitos básicos, né? Então, assim, a gente percebe também que a distribuição de internet no Brasil é uma distribuição desigual, baseado na pobreza, baseado na raça, baseado no gênero das pessoas e principalmente com relação ao local onde essas pessoas vivem e qual é a região que essas pessoas estão localizadas no território brasileiro. Por exemplo, o Sudeste, o Sul, são países que têm mais acesso à internet. Em contrapartida, alguns estados do Nordeste e do Norte do país já têm menos acesso à internet, já é um pouco mais complicado. Um exemplo disso foi quando, no ano passado, o governo federal distribuiu o auxílio emergencial. E aí, por meio de um aplicativo que eles criaram, o Caixa Tem, a pessoa fazia o seu cadastro online para poder ter acesso a esse recurso. E aí, por meio desse dado, né, haja vista que o nosso censo, que era para ter saído no ano passado e não saiu, então, assim, a gente está com algumas coisas desatualizadas. Mas, continuando, quando o governo federal precisou fazer essa distribuição do acesso ao Caixa Tem para poder distribuir para as famílias o auxílio emergencial, surgiram muitos dados com relação a pessoas que não têm acesso à internet. Então, muitas pessoas deixaram de receber por não poder acessar esse programa, esse aplicativo, por um telefone celular. Porque além de ter o acesso à internet, você precisa ter um local para acessar a internet, seja por um telefone, seja por um notebook, por um computador. Então, foi um problema muito assim agravante que veio muito mais presente na realidade brasileira, né? E também muitas pessoas que não só não possuem internet, um telefone, um notebook, como muitas pessoas também não têm CPF no Brasil. Assim, pensar na importância de se ter um CPF no Brasil, né? Tinha até uma coisa sobre CPF que o nosso presidente postou no Twitter, enfim, sobre um outro caso, CPF cancelado. Deixo aí
essa fala, mas enfim, não vou me prolongar. Então, assim, a importância de se ter um CPF numa nação como o Brasil, sabe? E como que isso também está atrelado com as realidades virtuais. Essa questão da inclusão digital que a Duda tocou é fundamental, né? O Brasil é um país ainda que tem um longo caminho a percorrer em relação à inclusão digital de parte considerável da população, né? Eu costumo sempre dizer que nós pensamos com a cabeça do Sudeste, né? Então, pensando com a cabeça sudestina, o Brasil todo tem perfil no Facebook, o Brasil todo faz post no Twitter, o Brasil todo tem um sinal de internet maravilhoso, que não apresenta falhas e que tem uma cobertura super ampla, né? Mas o Brasil não é São Paulo e o Brasil não é o Rio de Janeiro. O Brasil é um país, como a Duda bem lembrou, de dimensões continentais e de desigualdades estruturais muito significativas. Né? Nos rincões desse país, nos bolsões desse país, a internet é um mito, né? No sentido positivo da palavra. Então é lamentável, entendeu? Então, cada vez mais nós vemos também como uma questão de cidadania é você ter acesso à inclusão digital. E cada vez mais se torna uma pauta necessária, né, a defesa de um processo de integração digital que seja coerente e que leve em consideração esses aspectos bastante diferenciais do território brasileiro, acima de tudo, né? E também na geopolítica, já que a gente está falando um pouquinho de internet, né? A internet cada vez mais hoje ela vem se tornando um instrumento de conflito, né? Um instrumento de oposição ideológica, né? Nós estamos assistindo aí um aumento dos conflitos velados, né? Entre os Estados Unidos e a China, pelo domínio da chamada internet 5G, que é a internet das coisas, que é a última fronteira até então de disseminação da internet, né, que é uma capacidade fantástica de você operar de forma realizada virtualmente diversos mecanismos através da internet, e ficou claro que quem tem o domínio da internet 5G tem o domínio de áreas fundamentais da sociedade, né? A logística, a questão militar, a questão econômica. E quem vem ganhando essa disputa até então na produção da internet 5G é a China, né? Especificamente a empresa Huawei, que vem se destacando de uma forma muito grande na produção desse tipo de internet. E os Estados Unidos vêm cada vez mais ficando na rabeira, como diria minha avó, dessa luta, né? Então a grande questão é os Estados Unidos eles criticam a empresa Huawei, criticam a internet 5G, levantando considerações a respeito de que seria um plano maléfico da China para poder espionar o restante do mundo e que isso pode se tornar um perigo porque afinal de contas um país que é uma ameaça à democracia poderia controlar os grandes centros de poder e de informação, reflete justamente uma posição dos Estados Unidos de medo de perder essa sua garantia, de perder esse seu domínio da internet global, porque a internet pertence aos Estados Unidos. A internet, o sistema www, é essencialmente americano, é essencialmente estadunidense e é controlado por eles. Então, o medo, né, de você ver esse centro do poder e comando da internet se deslocar para a Ásia, né, especificamente para a China, fazendo com que esse espaço americano seja perdido, leva a essa guerra. E não tenha dúvida, né, de que as guerras futuras, né, não vão ser mais guerras dadas na terra ou em trincheiras ou em campos de batalha, mas vão ser guerras essencialmente cibernéticas, em que o controle dos dados, em que a interrupção da transmissão das informações, em que a captura de dados de internet de países vão ser, sem dúvida alguma, as armas e o campo de batalha na qual isso vai se processar. Sim, é muito interessante você falar sobre os dados, João, porque agora tem muitos aparelhos que fazem completamente esse trabalho de captar os nossos dados. Tá aí a Alexa que nos deixa mentir, né, que não nos deixa mentir sobre essa realidade. Para quem não sabe, a Alexa é um instrumento, é um aparelho que capta por
de voz, ela liga a televisão, coloca a música para tocar, e aí você fica o tempo inteiro ali falando com o programa. Alexa, liga a TV. Alexa, apague as luzes. Alexa, faça tal coisa. Alexa, quero ouvir Beyoncé. Enfim, e aí a forma também como que esse aparelho está ali captando os seus dados, captando as suas informações. Surgiu também há pouco tempo, assim, que a gente tem visto muito em alta também na internet, um outro mecanismo de captar os dados das pessoas são por meio daqueles testes de DNA, né? O meu DNA, onde você descobre de qual continente, de qual país você tem a sua origem. Por exemplo, eu, enquanto uma pessoa negra, provavelmente, se eu fizer esse teste, vai sair em algum país da África, e esse teste dá a localidade, né? Por meio dos dados que você manda para ele, via saliva, enfim, algum fluido do seu corpo para poder fazer esse teste. E aí é muito interessante a gente pensar a forma como que esses testes, ou seja, também esses aparelhos que estão cada vez mais conectados com a gente, a Siri, o próprio Google, falar com o telefone, estão totalmente conectados com essa lógica cibernética que o João apontou, né? A gente tem visto muito no Instagram a presença de profissionais da área da saúde se autodivulgando para poder conseguir pacientes, clientes, enfim, seja qual for a denominação. Nutricionistas, profissionais de educação física, personal trainer, psicólogo e até mesmo médicos divulgando o seu trabalho por meio das redes sociais. Isso é um pouco problemático, porque por meio dessa nova lógica de trabalho, em que você é seu próprio patrão, você tem que gerar o seu próprio recurso, você é responsável pelos seus direitos, pelo acesso à sua saúde, enfim. Esses profissionais, seja da área da saúde ou da área da informação, da área da comunicação e até mesmo modelos, enfim, diversos profissionais, professores, é, precisam se divulgar por meio da internet. E isso é muito complicado, porque nem todo mundo nasceu com um talento para poder fazer vídeo, para poder se divulgar, para poder postar fotos na internet. Então, assim, tem também muito dessa problemática no meio digital, né? Até porque a gente percebe, às vezes, alguns profissionais dando alguns conselhos não tão bons assim, e aí o quanto que isso tudo é problemático, a forma como que os digitais influencers se aproveitam desse discurso de faça seu próprio caminho, seja você seu próprio motivador, desse discurso coaching, né, que muitas vezes adoece pessoas, né, nessa lógica de estar sempre bem, de estar sempre bonito, de que o Instagram é perfeito, de que o mundo ali é real, de que, sabe? Então, assim, a gente precisa muito repensar o nosso uso nas redes, sabe? E, enquanto profissionais, repensar o porquê de estar ali. E para finalizar, eu acho fundamental essa questão do uso das redes, porque nós somos mercadorias na internet. Afinal de contas, nós somos objetos, mercadorias que estamos sendo constantemente comercializados, vendidos e tendo os nossos dados completamente explorados por grandes empresas que querem lucrar em cima da gente. Né? Então, eu acho que é preciso ter essa conscientização, né, de o quanto nós somos vulneráveis na internet, o quanto nós somos manipuláveis na internet. Mais uma vez, ter essa ideia de que a internet é um simulacro, ela não representa a realidade in situ. Então, nós vivemos na internet em grupos muito específicos que vamos partilhar das mesmas visões de mundo, que vamos partilhar muitas vezes dos mesmos discursos e das mesmas experiências. Então, quando você sai desse universo e olha a realidade lá fora, você, o mundo é cruel, o mundo não tem mais jeito, mas não. É a forma como você se relaciona, é o nicho em que você vai estar diretamente circunscrito que não faz você perceber a pluralidade do mundo. E é isso que justifica a ascensão e o sucesso da extrema-direita. Eu acho um exemplo fantástico, mais uma vez, trazendo para o campo eleitoral, a eleição do Wilson Witzel. Ninguém conhecia o Wilson Witzel, não sei até dificuldade falar o nome dele. Ninguém conhecia o Wilson Witzel, sei lá, Pretzel, Houston. Ninguém conhecia, né?
Nossa, como esse homem foi eleito. Mas é mais uma vez, é aquela bolha limitada que vive o discurso da internet ou relações sociais muito limitadas, muito diminutas e que não conhece toda uma realidade externa que é muito mais complexa, que é muito mais complicada. Então, mais uma vez, o cuidado ao usar a internet passa pela ideia de que nós somos mercadorias manipuláveis e facilmente vendáveis nas mãos de grandes empresas. Então, se nós queremos uma mudança na sociedade de fato, deve haver uma mudança no tipo de uso que nós fazemos na internet e uma posição contrária a essa lógica mercadológica que essas empresas instituem. Exatamente, João. Bom, e que a gente possa repensar, né, o nosso uso, a forma como que a gente se apropria desse espaço digital cada vez mais, né? Bom, gente, esse foi mais um podcast geográfico. Espero que vocês todos tenham gostado. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube e nos acompanhem aqui para os próximos episódios. Muito obrigada, João, pela sua presença. Agradeço aqui a todos os ouvintes. Esse foi mais um podcast geográfico Geotalk.